Boa tarde, pessoal. A aula de hoje é sobre figuras geométricas, planas e não planas. Eu acredito que vocês já conhecem algumas figuras geométricas. Ah, tia, eu conheço o quadrado, conheço o círculo, que eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Conheço o quadrado, o círculo, o triângulo, mas hoje eu vim explicar a diferença entre as figuras geométricas planas e as não planas. Deixa eu explicar. Eu trouxe essa superfície aqui representando uma mesa, um balcão, algo que vocês possam apoiar as figuras. Aqui é uma figura geométrica plana, porque quando eu coloco ela aqui na superfície, vamos imaginar que isso seja uma mesa. Ela não ocupa um espaço, tá vendo? Ela fica achatada. Já esse aqui é uma figura geométrica não plana, plana e não plana. Alguns livros também chamam essa figura aqui de espacial, porque ela ocupa um espaço, certo? Esse aqui é o cubo. Eu quero que vocês observem que o cubo, ele ocupa espaço, ele tem altura, ele tem largura, ele tem comprimento para trás. E já a figura plana, que é o quadrado, vou mostrar algumas outras para vocês daqui a pouco. Ele só possui largura e comprimento. Ele não tem altura, porque ele não ocupa espaço. Mas dá pra gente observar também que o cubo, que é a figura não plana ou espacial, ela é formado por vários lados, que a gente chama de face, e essas faces são compostas por quadrados, tá vendo? E assim são várias outras figuras espaciais ou não planas. Também são formadas por outras figuras que são planas. Então, a gente precisa dessa para formar essa. Vou mostrar uma outra aqui. Esse aqui é o paralelepípedo. Olha a diferença dele para o cubo. Essas caixinhas eu montei, eu vou mandar outro vídeo para vocês, mostrando elas abertas, elas planificadas, certo? Aí elas vão estar bem achatadinhas, assim, ó. E aqui são elas não planas espaciais. O paralelepípedo, diferente do cubo, ele é alongado, tá vendo? Ele também possui altura, ele também possui largura, ele também possui comprimento, tá vendo? E ele é formado... Ah, tia, ele é formado por quadrado? Não. Ele é formado por outra figura que a gente chama de retângulo. Agora eu vou mostrar para vocês várias figuras geométricas planas que eu trouxe aqui, com o nome de cada um. Como são muitas, a gente não vai aprender todas de uma vez. Mas é importante que vocês conheçam o nome de algumas, porque às vezes tem algum objeto mesmo em casa que a gente vê, né, sabe que ali tem uma forma geométrica e não sabe o nome. Ó, o círculo, que é bem conhecido. Eu até recortei um aqui, ó, plano, pra mostrar pra vocês, porque ele é achatado, tá vendo? O círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o trapézio, o hexágono, o pentágono, o paralelograma e o losango. Quer ver um exemplo de objeto que a gente tem em casa e passa despercebido, mas é uma figura geométrica? Olha esse cofrinho que eu achei aqui em casa. Ele tá com uma figura geométrica não plana, tá vendo que ele ocupa espaço? Se eu colocar ele aqui em cima da superfície, ele não vai ficar achatado. Então, ele é não plano ou espacial, porque ele está ocupando um espaço.
O nome dessa figura geométrica não plana é cilindro. Ele aqui tá no formato de um cilindro. Tá vendo? Agora, uma figura geométrica não plana que forma ele é o círculo. Quando a gente olha pro fundo, ó, é um cofrinho. Tá sem dinheiro. Mas é um cofrinho. E aqui a gente pode ver a figura de um círculo. Tá vendo? Olha aqui o nome. Dá pra ver direitinho? Ó, o nome de todos eles. E aqui eu trouxe mais exemplos de figuras não planas e de planas que ajudam a compor uma face da figura não plana, tá vendo? Aqui. A face azul desse cubo é uma figura plana chamada quadrado. A face verde desse paralelepípedo é uma figura plana chamada retângulo. Ó, igual a esse aqui que eu fiz, tá vendo? A face amarela dessa pirâmide é uma figura plana chamada de triângulo. Ou, uma face é um triângulo, outra face é outro triângulo. E aqui. A face rosa desse cilindro, cofrinho, é uma figura chamada, uma figura plana chamada círculo, da mesma cor. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre esses dois aqui, que é o cubo, que parece um dado, e o paralelepípedo. Nós vamos estudar alguns atributos, alguns nomes das partes que formam eles, certo? Eu trouxe esse desenho aqui que explica bem direitinho o que é uma face, o que é uma aresta e o que é vértice. A face é um lado do cubo ou do paralelepípedo. As arestas são essas linhas aqui, ó, que formam. E as vértices são as pontas, as quinas, do jeito que você quiser chamar. Mas o nome correto é vértice. Aí eu montei aqui, com massinha de modelar e palito de dente, um exemplo para vocês visualizarem melhor. Ó, eu montei esse mais comprido aqui, é o paralelepípedo, tá vendo? As arestas são os palitos, as vértices são as bolinhas de massinha, tá vendo? E a face é essa parte aqui. Aqui o paralelepípedo. E aqui um cubo. Gostaram? Vocês podem fazer em casa. Bom, agora que a gente já viu que o paralelepípedo e o cubo possuem faces, vértices e arestas, nós vamos contar juntos quantas faces possui o cubo e quantas faces possui o paralelepípedo. Vou começar. 1, 2, 3, 4. Já foi ao redor. Sobraram 2, ó, onde estão os meus dedos. Aqui. 5, 6 faces. Quantas faces será que tem o paralelepípedo? 1, 2, 3, 4, 5,
6. Então, tanto o cubo quanto o paralelepípedo possuem 6 faces. E arestas? Quantas serão arestas? As arestas, como eu mostrei para vocês, são os palitinhos. Vou contar os palitinhos, então. As arestas, primeiro do cubo. 1, 2, 3, 4, na parte de cima. Tá soltando. No meio, já foram 4. 5, 6, 7, 8 arestas. Na parte de baixo, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 arestas. E o paralelepípedo, será que tem a mesma coisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embaixo, 9, 10, 11, 12. Então, eles têm a mesma quantidade de arestas. A diferença é que as arestas do paralelepípedo elas são mais longas, possuem um comprimento maior. E as vértices? As vértices, se vocês lembram, elas são as bolinhas de massinha de modelar, que são as pontas das figuras não planas ou espaciais. Lembre-se sempre. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No cubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vocês fizerem essa experiência aqui que a tia fez em casa, vocês também vão conseguir visualizar a quantidade direitinho, tá bom? E já que hoje vocês estão com as atividades impressas, eu vou explicar passo a passo como responder, como se eu estivesse junto de vocês respondendo a atividade, tá bom? Então, vai ter assim em cima a atividade do dia 23 e a primeira coisa que vocês vão ver na folha é 2 mesas com figuras planas e figura não plana. As planas são essas daqui, que são achatadinhas, ficam na mesa lisas, assim. E as não planas são essas aqui, que vocês já viram que ocupa o espaço. Aí, a primeira questão diz, os modelos que não ficam achatados, quando apoiados na mesa, são modelos de figuras geométricas. Aí, tem uma linha, para vocês dizerem o nome dessa figura, que não é plana. E o 2 pergunta o nome das figuras que ficam achatadas. Como é o nome da figura que fica achatada? Eu já falei aqui. Qualquer coisa, volta no vídeo, que tá lá. A terceira questão diz o seguinte. Tem 2 figuras, observe as imagens abaixo, aí vai ter um cubo e vai ter um paralelepípedo. E embaixo tem um quadro. Aí vocês vão contar. Quantidade, aí tem assim, figura. Aí tem paralelepípedo, eu vou até mostrar pra vocês não terem dúvidas. Deixa eu focar a câmera na atividade. Esse quadro aqui. Deixa eu dar um zoom. Vai ter assim, figuras. Aí, paralelepípedo. Aí tem quantidade de arestas. Quantidade de arestas. Arestas são os palitinhos. Aí, vocês vão contar quantos palitinhos tem. Vou colocar aqui, do paralelepípedo. Aí, aqui, quantas faces tem o paralelepípedo? Aí, bota aqui. E quantos vértices tem o paralelepípedo? Bota aqui. E aqui embaixo do cubo, tá bem? Essas aqui são as planificações que eu falei.
Aí tem o seguinte. Entre elas, a planificação de uma caixa em formato de cubo é a figura A, B ou C. Aí vocês vão ver lá. Imaginem montada. Formaria um cubo? Vocês vão ver quais dessas planificações é o cubo e vai marcar.